noite, amados irmãos. Paz e graça, amém? Convido você a se colocar de pé. Convido você a A palavra do Senhor comigo no Salmos 24, amém? Convido você também que está no celular a se reunir com a sua família nesse momento. Vamos prestar um momento de culto e adoração, louvor ao nosso Deus. Um momento agradável na presença do Senhor, amém? Salmos 24. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada e terras, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? É esse Deus que nós estamos aqui para adorar, para servir nessa noite. O Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Cuida você fechar os teus olhos, vamos orar ao Senhor neste momento. Agradeço o Senhor pela oportunidade de você estar na presença dEle. Vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor seja conosco nesta noite, receba os louvores e que seja um tempo agradável na presença dEle. Amém? Senhor Deus Altíssimo, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor. Oh Deus, nós reconhecemos que Tu és o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Tu és o Rei da Glória, o Deus forte, o Deus poderoso, o Deus que luta pelos Teus filhos, ó Deus. O Deus forte, ó Pai, qual nós estamos aqui nesta noite para louvar, para bendizer, para glorificar, para exaltar, ó Deus. Pai querido, nós queremos pedir perdão a Ti pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Pedimos ao Senhor que Tua graça nos alcance neste momento, Pai. Que possamos passar um momento agradável, Senhor, na Tua presença, Pai. Purifica, Senhor, os nossos corações, a nossa mente, Senhor. Os nossos pensamentos, ó Deus. Que sejam pensamentos de paz, ó Deus. Que neste momento, Senhor, a nossa mente seja cativa ao Senhor, ó Pai. Que neste momento nós possamos entrar realmente, Senhor, na sala do trono, na Tua presença, Pai. E louvar e bendizer e glorificar o Teu nome santo, Pai. Seja conosco, Senhor, recebe os louvores em adoração ao Teu nome, Pai. Tudo que for ser conduzido aqui, Senhor, neste culto, nesta noite, que seja para a honra, para a glória do Teu precioso santo nome, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, amém? Convido você a adorar o Senhor com a gente. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, amém? Esse Rei da Glória se faz presente em nosso meio. Que a glória dele venha encher os nossos corações nessa noite, amém? Vamos adorar. Pode adorar com as palmas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Eu vejo
a glória do Senhor hoje aqui. Vem com tua glória, Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória, Pai, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Oh, Senhor, vem nos tocar nesta noite, Pai. Eu quero ver agora. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Que o Senhor venha nos tocar nessa noite, amém. Vamos fazer o momento dos dízimos e ofertas. Convido você que trouxe o dízimo e oferta, segure em tuas mãos. Estaremos orando ao Senhor e logo em seguida cantando mais uma canção. E você pode dizimar e ofertar, amém? Senhor Deus, nós queremos te louvar, Senhor, nesta noite, ó Deus, agradecendo, Senhor, por tudo que tens feito, Pai, em nossas vidas, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a tua igreja, Deus. O Senhor tem suprido as nossas necessidades, ó Pai. Nós queremos te louvar com os dízimos e ofertas, ó Deus, que é para a manutenção da tua obra, Senhor, para o crescimento do teu reino aqui nesta terra, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a cada vida que está aqui, ó Deus. Se porventura tem alguém passando por dificuldades financeiras, precisando de uma porta, de uma providência do Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, indo de encontro, Pai, e trazendo a provisão, que a provisão vem de Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu sustento, Senhor. É o que nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E amém, amém. Você pode dizimar e ofertar. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Nós amamos a tua presença, Senhor. Teu sorriso, a vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Nós amamos a tua presença, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Ache morada em nossos corações nessa noite, Espírito
Espírito Santo. Diga pra Ele: Pai, eu amo a Tua presença. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos. Eu confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. No lugar secreto. Aos Teus pés me rendo. Pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz envolve meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz envolve meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. No lugar secreto. Aos Teus pés me rendo. Pois a Tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é. Diga pra Ele: me envolva com Tua glória e a Tua majestade, Senhor. Ela é real, Senhor. Tua voz envolve meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é Tua voz. Tudo que eu mais quero, Senhor. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória. Tua majestade é real. Tua voz envolve meu ser. Eu quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. No lugar secreto. Aos Teus pés me rendo. Pois a Tua glória quero ver. Nos leva, Senhor, nesse lugar secreto, Pai. Nos leva para mais perto de Ti, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que temos que ter intimidade contigo, Pai, como filhos do Senhor. Ó Deus, o Senhor é o nosso Pai. Que nós possamos ter esse momento contigo, Pai. Que nós possamos, ó Pai, ter prazer de estar realmente em Tua presença, Senhor. De ter um tempo precioso contigo, Pai. Que o Senhor coloque em nossos corações esse desejo, essa vontade, Senhor, de estar mais perto de Ti, Senhor. Mais perto de Ti, amém? Vamos cantar ao Senhor mais uma canção. Que seja uma oração ao Senhor Jesus nessa noite. Aleluia, Jesus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão, eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Diga ao Senhor: eu abro mão de
Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Diga pro Senhor: eu abro mão, eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Faça essa oração ao Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, só pra te adorar, meu Senhor. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, diga: eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Nos purifica, Senhor, me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Essa é a nossa oração a Ti, Jesus. Purifica-nos, Senhor, a cada dia, Pai. Senhor, neste momento, prepare o nosso coração para receber a Tua palavra, Senhor. Usa mais uma vez com graça, sabedoria, Senhor, o pastor Elzenísio, Pai. Que o Senhor venha ministrar sobre os nossos corações essa noite, Senhor, sobre vidas, Pai, que vão estar assistindo, Senhor, essa live, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha tocar, ó Deus, venha trazer salvação, ó Deus, venha converter os corações ao Senhor, ó Pai. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, pastor? Boa noite a todos. Graça a vós, paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer a você que se deslocou da sua casa para estar aqui adorando o Senhor, adorando o Rei da Glória, né? E é o que de mais nobre nós podemos fazer. E nesse tempo de pandemia, ainda os nossos cultos com certas restrições, né? Mas isso não nos impede de adorar a Deus, e os irmãos também que nos acompanham pela internet, que não podem estar aqui. Eu quero deixar o meu boa noite, né? E antes de nós compartilharmos a palavra de Deus, eu quero apenas dar um aviso aqui, que está no boletim. Você que está aqui pode ter acesso ao boletim impresso, e esse boletim também está nas nossas redes sociais. Então, no domingo próximo, dia 22 de novembro, nós teremos a nossa Assembleia Geral Extraordinária, às 9 horas da manhã aqui na igreja, e os irmãos estão convocados a participarem, né? Nós teremos a profissão de fé dos irmãos que estão se batizando, também a apresentação dos novos irmãos que serão admitidos ou para serem admitidos por aclamação, e a reorganização da equipe de trabalho de missões e evangelismo.
E no domingo, aliás, no dia 28 de novembro, nós teremos o Dia de Ação de Graças e nós estaremos realizando os batismos lá em Jaguaruna. No decorrer aí desses dias, a gente vai estar passando mais informações, né, para os irmãos ficarem cientes do que fazer, como proceder, do que vai levar. Nós vamos passar esse dia lá, é um local bastante aprazível, um sítio, e a gente vai ter um tempo junto lá para estarmos nos edificando mutuamente através da palavra e da comunhão. Então, agenda, coloca isso aí na sua agenda, ok? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e hoje nós vamos estar meditando nessa porção que vai do versículo 40 até o versículo 45. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do 40 ao 45. Se você que está nos acompanhando em casa, pela internet, você pode também acessar a Bíblia, se você tiver um exemplar da Bíblia ou um aplicativo, para a gente acompanhar a nossa exposição desse texto. Marcos capítulo 1, todos encontraram, amém? Diz assim o texto: aproximou-se dele um leproso que lhe suplicou de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. E, advertindo-o severamente, Jesus logo mandou embora, dizendo-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda parte. Desse modo, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, nós, ó Deus, reconhecemos que a tua grandeza, a tua glória, a tua majestade, poder, excedem, ó Deus, a nossa capacidade de compreendê-lo. Mas nós te louvamos porque aprove o Senhor revelar-se a nós por meio da tua palavra, Deus. E agora, quando lemos esta porção da tua palavra, nós pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale ao nosso coração, use, ó Deus, a exposição do texto, a explicação do texto, para estar nos edificando, fortalecendo a nossa fé no Senhor, consolando, ó Deus, o nosso coração, nos exortando, ó Pai, para que nós possamos cumprir o nosso chamado, a nossa vocação, que é tão, ó Deus, que é tão nobre, Senhor. Nos conduza neste tempo, usa-me a mim, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos nesta hora. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o Evangelho de Marcos, que nós começamos a estudar, né, hoje nós estamos finalizando o primeiro capítulo, é o mais curto de todos os evangelhos. E o Marcos, ele que é o autor, o escritor humano do Evangelho, ele encerra esse capítulo onde ele já inicia, né, as narrativas a respeito
ministério de Jesus, né? E ele encerra essa parte aqui narrando um milagre, assim, uma coisa extraordinária, muito, digamos, comovente, né? E esse relato aqui, ele também está escrito, a gente vai encontrar lá em Mateus, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. E a gente pode extrair algumas lições desse evento, digamos assim, né, a respeito da compaixão de Jesus, a respeito da vida desse homem leproso, né? E é interessante que a gente pode fazer uma aplicação para nós, porque na Bíblia, né, existe um paralelo entre a doença de lepra e a doença do pecado. Então a gente vai falar um pouquinho da condição desse homem leproso e fazer um paralelo com a nossa situação, a nossa condição como criaturas caídas, como um pecador, né? O versículo 40, que é o primeiro versículo do nosso texto, né, fala que esse leproso se aproximou de Jesus, né? E aí a gente precisa entender que nos dias de Jesus, lá no primeiro século, né, a palavra lepra, ela era usada para uma variedade de doenças da pele, né, incluindo furúnculos, micose, manchas, qualquer coisa do tipo. E essas doenças, elas não tinham cura, né, e por isso é que eram doenças muito temidas, né? E muitas dessas doenças, elas eram altamente transmissíveis, né? Por isso é que os leprosos, né, na época de Jesus e anterior também ao período de Jesus, eles eram obrigados a viverem isolados, né? No livro de Levítico, no capítulo 13 e 14, né, ali a gente vai encontrar todas as orientações, os tipos de lepra, como que era feito o tratamento diagnosticado pelo sacerdote, né? Então, a lepra, ela não causava apenas uma devastação física, né? Ela era uma doença, né, em que jogava a pessoa, né, para uma situação de uma existência miserável, lamentável, né? A pessoa que tinha lepra, ela era expulsa, digamos assim, do convívio, da sociedade, né? E ela não podia, ela ia viver numa outra vila, e ela não podia se aproximar de alguém mais do que 50 passos aproximadamente, né? Porque se ela se aproximasse mais, ela poderia, e certamente seria apedrejada. E quando se alguém fosse aproximar dela, ela tinha que gritar, leproso, leproso. Então era uma situação muito degradante para o indivíduo que tivesse sido acometido de lepra, né? Então, pelo fato de ser uma doença muito contagiosa, né, se o leproso tocasse noutra pessoa ou fosse tocado por ela, a outra pessoa também é considerada impura ritualmente, né, até ser examinada por um sacerdote, né, e declarada limpa. Então, era uma doença que tanto deixava a pessoa doente fisicamente quanto espiritualmente, porque deixava a pessoa impura ritualmente. E essas duas vertentes, esses dois fatores da lepra, a questão física e a questão
cerimonial, isso eram transmissíveis, né? Eram contagiosos. E, evidentemente, isso deixava a vida de um leproso numa situação muito problemática, né? Porque o sujeito ele era obrigado, ele era excluído da comunidade, né? Ele tinha que viver isolado, ele não poderia trabalhar, evidentemente, e com certeza isso iria ter outras consequências. Por exemplo, não trabalhando, ele não iria ter dinheiro, ele não iria conseguir se sustentar, a família dele também, se caso fosse o chefe de família, iria também empobrecer e até mendigar, né? Então, era uma situação muito complicada, além do próprio problema da doença, tinha essas questões que ainda tornava a situação ainda pior, né? Então, o procedimento quando alguém estava suspeito de lepra, né? Isso está prescrito lá em Levítico, capítulo 13, né? E lá, no capítulo 13, o capítulo 14 de Levítico, prescreve de uma forma bem detalhada como a lepra deveria ser diagnosticada. E como eu disse, era o sacerdote, né, que examinava e determinava se alguém estava ou não com a lepra, né? E também o sacerdote ele examinava para ver se a pessoa estava curado da doença. Então, o livro de Levítico ele vai especificar esse ritual para restaurar a pessoa quando ela fosse o caso de ser curada, né? E restaurar essa pessoa ao estado de limpo, que ela pudesse voltar à sua vida normal, à sua atividade normal. Só que em muitos casos realmente não tinha, na maioria dos casos não tinha cura, né? E o que, né, é a lepra para o corpo é o pecado para a nossa alma, né? A nossa condição, nós todos filhos de Adão, nós nascemos separados de Deus por causa do pecado, da lepra do pecado, né? O profeta Isaías fala que o pecado é que nos separa de Deus, e nessa condição de separados, de alienados, Deus, né, nós só encontramos infelicidade, fraqueza, perversidade, morte e, em suma, o próprio inferno. O apóstolo Paulo fala que todos pecaram, né? O pecado é algo generalizado, não há quem não peque, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos nós fomos acometidos desse mal, do pecado, que nos exclui, que nos aliena de Deus, que nos separa do povo de Deus, da comunidade de Deus. E é assim que as pessoas sem Cristo vivem, né? O apóstolo Paulo fala que nós estávamos mortos antes de conhecer a Cristo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Essas pessoas, nos tempos de Jesus, acometidas de lepra, que viviam isoladas da comunidade, impuras ritualmente ou cerimonialmente, não podia participar daquele espaço religioso da antiga comunidade de Israel, lá no Antigo Testamento. Essas pessoas eram pessoas como se estivessem mortas vivas. E é essa a condição das pessoas que não conhecem Jesus. É essa a condição das pessoas que não creem em Jesus. São pessoas mortas vivas. E por mais que elas tenham conquistas e muitas coisas e uma vida aparentemente boa, essas pessoas não passam de pessoas separadas de Deus, mortas em seus delitos, nos seus pecados, e que estão caminhando a passos largos para o inferno. Enquanto nós permanecermos culpados do pecado,
nós de fato seremos verdadeiramente pessoas miseráveis, né? Então, se algum dia algum de nós vir um leproso, lembremos-nos disso, né? De que sem Cristo essa é a condição espiritual. A mesma situação de um leproso no tempo de Jesus, que vivia excluído de Deus, excluído da sociedade, que vivia alienado, mendigando, longe de tudo e de todos. Assim é o indivíduo que está longe de Deus por conta dos seus pecados. Só que esse leproso, provavelmente, ele tinha ouvido falar de Jesus. Dos textos anteriores aqui, é mencionado, Marcos narra, né, que Jesus esteve em Cafarnaum, na sinagoga ali, ele ensinou ali, ele expulsou os demônios de um homem, que depois ele teve na casa de Simão, também curou a sogra de Pedro, e muitas pessoas foram levadas até a casa de Pedro, onde Jesus curou muitos e também expulsou os demônios de muitas pessoas. O texto aqui não nos mostra onde aconteceu esse evento em que o leproso se aproxima de Jesus, né? Mas esse leproso certamente ele tinha ouvido falar a respeito do poder de Jesus, e esse leproso ele rompe todas as barreiras, todas as dificuldades e chega até Jesus, né? Eu fico, às vezes, tentando imaginar como que era a situação da vida desse leproso. Não era fácil ele chegar no meio de pessoas, porque ele era excluído. Na verdade, ele tinha que gritar para as pessoas que ele era leproso, para que as pessoas não se aproximassem, para não se contaminar. Até hoje de manhã eu falei que nesse tempo de pandemia, né, de um Covid que é altamente transmissível, né, eu fiquei imaginando, se chega uma pessoa aqui e dá um espirro no meio de todo mundo vai querer se afastar e correr com medo de ser contaminado. Na situação do leproso a coisa era pior ainda, porque se ele se aproximasse mais do que 50 passos, né, ele poderia ser apedrejado. Quando esse leproso se aproxima de Jesus, eu imagino que os demais devem ter se afastado dele, né? Ninguém ficou ali por perto, né? E ele chega, ele foi ousado no bom sentido da palavra, né? Demonstrou, na verdade, até estava conversando com o Edmilson sobre isso hoje, na verdade ele não tinha muitas opções, né? Ou ele não correria o risco algum, ficaria longe de todos e estaria fadado a morrer de lepra, ou então ele morreria ali, mas ele pelo menos iria tentar se aproximar de Jesus, e ele acabou fazendo isso, né? E ele chega diante de Jesus com uma súplica humilde e submissa, porque ele fala: se quiseres, podes purificar-me, se quiseres. Esse leproso, né, ele não tinha nenhuma dúvida a respeito do poder de Jesus. Ele já tinha ouvido falar a respeito do que Jesus era capaz de fazer, né? Mas ele não tinha, digamos, certeza de que Jesus iria curá-lo. A teologia dele é muito boa, até falei isso de manhã. Melhor do que de muitos crentes que acham que podem colocar Deus contra a parede e obrigar Deus a fazer qualquer coisa. Ele fala: se quiseres, né, se quiseres, podes me curar, ou podes curar-me, né? Então, esse leproso, né, ele se aproximou, ele rompeu barreiras para chegar até Jesus. E é muito interessante essa situação do leproso, que na Bíblia, né, a lepra ela é
tida como um julgamento de Deus pelo pecado. A gente sabe, por exemplo, da história de Miriam, que foi acometida de pecado como uma reprimenda, um juízo, um julgamento de Deus por conta da sua rebeldia. A própria situação do Naamã, que a gente acabou cantando aqui, que era o general Ciro da Síria. Então, se de fato, dentro da compreensão dele, estar leproso era um julgamento divino, é possível que esse leproso falasse: puxa, eu vou morrer mesmo, vou morrer de lepra, já que isso é um julgamento de Deus, né? Talvez ele pensasse que tivesse que cumprir essa sentença. E talvez por essa razão o leproso ele não pede para ser curado fisicamente, né? Mas ele pede para ser limpo. Ele pede para ser purificado, porque isso o impedia de participar da vida religiosa de Israel. Isso o impedia de ir ao templo, oferecer os sacrifícios pelos seus pecados. Isso o impedia de ter uma relação social com a sua família, com os seus familiares, né? Então ele não está pedindo uma limpeza apenas física. Seria mais ou menos, até usei essa analogia, seria mais ou menos aquele cara que está lá no hospital acometido de um câncer, no estado terminal, mas ele não está orando, embora ele creia que o Senhor tenha poder também para restaurar e curar o câncer, mas ele ora pedindo que o Senhor perdoe os seus pecados, que o Senhor o purifique dos seus pecados. É mais ou menos essa a ideia da oração desse leproso, né? Ele está falando sobre limpeza espiritual, ele está falando sobre santidade, né? Porque sem estar purificado cerimonialmente, ele estaria excluído da vida social, ele estaria excluído da vida religiosa, ele estaria excluído, de fato, da presença de Deus, né? Então, por isso ele pede, ora e clama, suplica, né, por purificação e não por uma cura física. E é por essa razão também que na lei judaica prescrevia que um sacerdote e não um médico é que deveria determinar se uma pessoa tinha lepra ou não. Determinado autor chamado Lenchang, ele diz assim: um corpo leproso era considerado um sinal de uma alma leprosa. Então o sacerdote deveria examinar a pele de uma pessoa para determinar a condição de sua alma. Então esse autor ele expressa muito bem esse paralelo que há entre a lepra, o ser leproso da doença, lepra que o excluía da comunidade de Israel, do povo de Deus, que o alienava da própria família e o estabelecia como uma pessoa impura, cerimonialmente impura, e o pecado, aquilo que o pecado nos faz, né? E a semelhança desse leproso, a nossa atitude como pecadores é de nos lançarmos aos pés do Senhor, é de nos humilharmos diante de Deus, porque foi isso que ele fez. Ele se ajoelhou, ele suplicou e falou: se quiseres, podes purificar-me. É essa oração do pecador perdido, que percebe a sua situação de miséria, de separação, de alienação de Deus, e clama diante do Senhor: se quiseres, pode purificar-me, se quiseres, pode me salvar, se quiseres, pode me perdoar. E nós
precisamos nos aproximar de Deus, do Senhor, com humildade, reconhecendo a nossa situação, reconhecendo que nós estamos em dívida com Deus. Né? A semelhança desse leproso, nós também não conseguimos cumprir a lei de Deus. Né? E nós, por não cumprirmos a lei de Deus, nós estamos debaixo de maldição. Nós estamos debaixo do juízo de Deus. E o que nós merecemos, por conta dessa situação, é o inferno. Mas se nós implorarmos ao Senhor, se nós buscarmos ao Senhor, se nós nos humilharmos diante do Senhor, seguramente o Senhor nos concederá, segundo a sua soberania, né, um novo coração capaz de obedecer a Deus e assim nos libertar das amarras do diabo e do pecado. E isso é pura graça, né? Isso é pelos méritos da morte redentora, da obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. As nossas dívidas foram pagas. Nós estávamos separados, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, diz o apóstolo Paulo. Mas o Senhor nos redimiu dessa maldição do juízo. Né? Colossenses 2,14 fala que, havendo rasgado o escrito de dívida que nos era contrário nas suas ordenanças, o removeu do nosso meio, por meio da cruz. Então, Cristo, na cruz do Calvário, ele rasgou a dívida promissória, a nossa dívida, porque nós não temos como cumprir, nós não temos como obedecer a Deus, nós não temos como agradar a Deus através dos nossos méritos. Nós não temos como amealhar o caminho da salvação pelos nossos próprios esforços. Nós sempre iremos fracassar, porque a exigência de Deus é elevada, o padrão de Deus é a própria santidade de Deus, é a perfeição de Deus, e nós não podemos alcançar, nós não podemos atingir. De manhã eu até compartilhei sobre essa situação que às vezes eu observo, que no nosso meio, por incrível que pareça, aí tem muitas pessoas cheias de justiça própria, cheia de méritos, acha que tem méritos diante de Deus. Nós não temos nada. Sem Cristo, sem a graça de Cristo, longe de Cristo, estamos mortos, nós somos malignos, o nosso coração é extremamente perverso. Mas através de Jesus, a obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário, nós somos arrancados do poder de Satanás. E isso é graça. E por meio dessa graça, ele nos adota na sua família e nós nos tornamos filhos de Deus. E o Evangelho, ele mostra, né, como que nós podemos nos apropriar de todos esses benefícios que emanam, que vêm da cruz, da obra redentora de Cristo. Nós precisamos abraçar as promessas de vida eterna com uma fé firme, com uma fé segura, confiando totalmente naquilo que o Senhor diz através da sua palavra. Não chamando Deus de mentiroso, confiando que aquilo que Deus disse de fato é verdade e que Deus é fiel e que Ele irá cumprir. Então nós precisamos confiar no Senhor. A semelhança desse leproso, o texto é Marcos 40, tá? Capítulo 1, do 40 ao 45, para que chegou logo mais. Então, a semelhança desse leproso, nós precisamos nos lançar diante do Senhor, com humildade, com confiança, com sinceridade, com reverência, com humildade e com submissão. Então, a
a gente vê logo em seguida a resposta do Senhor em relação a essa atitude desse leproso. O texto do versículo 41 fala assim: Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou. Jesus, ele, mais uma vez, Marcos, ele ressalta que Jesus usa o toque para curar. Mas ele poderia curar também sem tocar, né? Isso não era e não é problema para o Senhor, né? Ele poderia curar esse leproso sem tocar, né? E parece, dadas as circunstâncias e o alto grau de contaminação produzido pela lepra, parece que é uma atitude imprudente de Jesus, né? Porque tocar no leproso significaria que Jesus ficaria também contaminado, né? Tanto físico quanto espiritualmente, porque se qualquer outra pessoa tocasse no leproso, ele poderia se contaminar, ele poderia pegar uma lepra e se tornar impuro cerimonialmente. Só que nesse caso, né, não foi o leproso, né, que contagiou Jesus, mas foi Jesus que contagiou o leproso. Né? O leproso, ele não transmitiu sua impureza a Jesus, mas Jesus, ele transmitiu a sua integridade, a sua santidade ao leproso, e isso tornou limpo. A gente percebe uma troca aqui, né? Até de manhã citei também o C.S. Lewis, né? Ele fala de uma infecção, da boa infecção de Jesus. Nós precisamos ser infectados, entre aspas, por Jesus, pela santidade de Jesus, pela integridade, pelo caráter de Jesus. E infectar as outras pessoas também com aquilo que há de Jesus em nós. Então, o Senhor responde para ele e diz: quero, fica purificado. Né? E imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Né? Então, a nossa purificação, né? A nossa limpeza espiritual, digamos assim, só é possível através de Jesus. Né? A Bíblia diz que Cristo, ele foi oferecido por causa dos nossos pecados, né? A fim de tomar sobre si a nossa maldição e nos purificar das nossas transgressões. Não posso deixar de ler um texto de Isaías 53, que fala a esse respeito, que diz assim: verdadeiramente, Isaías 53, versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre os seus ferimentos fomos restaurados. Jesus, ele se fez pecador em nosso lugar. Ele se fez culpado. Ele assumiu a nossa culpa, mesmo ele não tendo pecado algum, para que nós pudéssemos ter a nossa maldição retirada de sobre nós. Ele recebeu a morte. Ele sofreu a morte que nós merecíamos para que nós pudéssemos. Então, o leproso foi purificado, porque ele se aproximou de Jesus, se humilhou diante de Jesus. Ele sabia que só Jesus tinha poder para libertar e torná-lo puro cerimonialmente. Somente Jesus. E único e exclusivamente Jesus é que tem poder de perdoar os nossos pecados e nos tornar
aceitáveis por Deus. Então, precisamos, você ainda não fez, não se aproximou de Jesus, crendo naquilo que ele fez, na obra que ele consumou na cruz do Calvário, reconhecendo os seus pecados, você precisa fazê-lo. E, por fim, os versículos 43 em diante fala de um certo comissionamento, digamos assim, porque Jesus advertiu, depois desse momento de purificação, que Jesus purificou, Jesus advertiu, né, o leproso, o ex-leproso, e disse, né, que não deveria falar com ninguém, mas Jesus orientou ele então que fosse mostrar ao sacerdote, né, e oferecesse então a purificação, aquilo que Moisés, ou aquilo que o texto lá de Levítico havia prescrito, determinado, para que servisse de testemunho para os sacerdotes, né? Então, é muito interessante essa ordem de Jesus para que ele fosse e se mostrasse aos sacerdotes, né? Na verdade, ao sacerdote que tivesse lá no momento. É muito interessante porque isso Jesus está fazendo em benefício do próprio homem que foi purificado. Porque se não houvesse o reconhecimento, se ele não passasse, digamos, por essa triagem sacerdotal, ele não poderia ser reintegrado à sociedade. Primeiro ele tinha que ser avaliado, examinado pelo sacerdote. E se ele não tivesse ido também ao sacerdote para ser examinado, ele estaria excluído das atividades religiosas. E um outro ponto, um outro aspecto interessante é que quando Jesus ele faz menção aqui ao texto de Moisés, a Torá, o Antigo Testamento, isso mostra a devoção que Jesus tinha a respeito da lei, da Torá. É claro que o contexto aqui, né, a lei determinava isso, e a gente sabe que as leis cerimoniais, né, com o advento de Jesus, elas foram abolidas, elas perderam a sua, digamos, o seu valor, o seu significado, porque Cristo cumpre essa lei. Mas a lei, né, a palavra de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, é palavra de Deus para nós. E ambos os textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, são relevantes para nós. A gente às vezes encontra, muito comum hoje nós encontrarmos pessoas que jogam um testamento contra o outro. Alguns falam, mas nós estamos vivendo no período da graça e o Antigo Testamento não tem mais nada a ver, não serve para nós. Não existe isso, né? A palavra de Deus, quando Paulo escreve lá, né, que toda palavra é inspirada, útil para o ensino, para a correção, para a exortação, ele está se referindo ao texto do Antigo Testamento. Então essa palavra, do Antigo Testamento, ela tem o seu lugar na nossa vida, os princípios dessa palavra que revelam o caráter santo de Deus é importante para nós também. Então Jesus orienta esse leproso para estar indo até o sacerdote para fazer ali a examinação, digamos assim, pelo sacerdote. Né? O nosso tempo ele já está esgotando, né? Mas apenas essa comissão de Jesus aqui, né? Ele fala que isso seria para testemunho, né? Isso lhe servisse de testemunho para os sacerdotes, para mostrar que Jesus está acima dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles estão autorizados, né, no contexto aqui da lei, né, eles eram autorizados a declarar um homem limpo. Jesus, por outro lado, ele tinha poder de tornar o homem, né, de purificar o homem.
Enfim, o leproso acabou não obedecendo a ordem expressa de Jesus de não falar, talvez ficou empolgado e começou a espalhar e falar e proclamar, e isso acabou forçando Jesus a sair das cidades, né, como diz o versículo, mas as pessoas estavam indo até Jesus de alguma maneira. O problema dessa publicidade que Jesus acaba proibindo, né, é que essa publicidade, né, ela cria audiências. A publicidade, a propaganda, a gente vive muito nesse contexto do marketing, né, ela pode criar realmente audiências enormes. Né? Mas Jesus nunca pretendeu isso, nem no ministério dele, enquanto esteve aqui na terra, e nem pretendeu isso para a igreja. Não é publicidade, não é propaganda. Né? Jesus ele não quer multidões de pessoas que estejam interessadas em movimento, em barulho e coisas espetaculares. Jesus ele quer discípulos, Jesus ele quer seguidores comprometidos. Então esse homem que foi purificado da lepra acabou tendo um zelo mal direcionado, né? E acabou atrapalhando ao invés de ajudar Jesus. Sempre quando nós desobedecemos qualquer orientação expressa da palavra de Deus, isso vai gerar algum tipo de problema. Mas ele foi comissionado e nós também já fomos salvos, que já fomos resgatados, também nós fomos comissionados. Né? Jesus deu aos seus discípulos a grande missão, ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Santo. Né? Jesus falou para pregar o Evangelho para todas as pessoas, para proclamar o arrependimento e a remissão de pecados através de Jesus. E os discípulos, os primeiros seguidores de Jesus, após seguiram a igreja na narrativa de Atos feita por Lucas, a gente vê a igreja também se expandindo e nós temos essa comissão também. Nós precisamos ser fiéis. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a purificação do leproso, ela fornece uma visão, primeiro, sobre a compaixão de Jesus, né, e o poder dele para purificar pecadores. Né, desde que estes se aproximem do Senhor com uma fé humilde, né, reconhecendo a sua miséria e pela fé, levantando as mãos vazias da fé, como dizia o Francis Schaeffer, né, para receber esses benefícios da compaixão de Cristo, do poder dele que emana da cruz. Né? Uma outra lição que a gente deve aprender é que, às vezes, um zelo mal direcionado pode impedir e atrapalhar a causa de Cristo, como é o caso desse leproso que acabou espalhando para todo mundo. Isso dificultou o trabalho, o ministério de Jesus. Né? Uma outra lição é que, mesmo que nós não soframos, né, da doença, da lepra, né, a gente tem que lidar com uma doença muito pior, que é o pecado. Né? E o pecado, ele desconfigura espiritualmente. O pecado, ele isola, ele aliena, ele separa a pessoa de Deus, e nós precisamos tomar muito cuidado. E o remédio sempre é Jesus. A Bíblia fala: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, purificar de toda a nossa. Uma vez, né, para encerrar a terceira e última lição aqui, uma vez que nós fomos já resgatados, purificados pelo sangue de Jesus, nós devemos obedecer à grande comissão. Nós devemos fazer discípulos, compartilhar das boas novas. O mundo está precisando, pessoas estão carecendo, pessoas estão perdidas, principalmente nesse tempo de pandemia. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão com medo. O cenário geopolítico contribui bastante, o cenário econômico, as previsões
não são boas. Isso tudo contribui para trazer o caos e o medo no coração das pessoas. Mas nós temos a esperança que é Cristo, o Rei da Glória, como nós lemos no Salmo 24. Apresentar esse Rei da Glória, né, que possamos aprender essas lições com essa narrativa aqui da purificação. Amém? Vamos orar. Eu quero convidar você a se colocar de pé para a gente estar fazendo essa oração. Quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que visitam, né? Vocês são bem-vindos. Geralmente bem-vindo é no início, né? Os que também nos acompanham pela internet, é uma alegria podermos estar juntos, compartilhando da palavra do Senhor. E volte sempre, né? Serão sempre bem-vindos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Louvamos a Deus teu nome, porque o Senhor é um Deus de compaixão, Deus de graça e de misericórdia, que viu, ó Deus, o nosso estado de perdição, de miséria causado pelo pecado, ó Deus, a nossa alienação, a nossa separação do Senhor, nós que estávamos longe das promessas, longe da aliança do Senhor, longe do povo do Senhor, o Senhor, no ato de compaixão, de graça, de misericórdia, veio até nós e revelou Jesus Cristo, o Filho, ó Deus, e as gloriosas riquezas do Evangelho, Senhor, através do qual nós temos a salvação, a redenção, a remissão, a purificação dos nossos pecados. Obrigado, Senhor Deus, porque nenhum de nós merece, mas fruto exclusivo da graça, da bondade do Senhor. Nós te louvamos e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a vivermos, ó Deus, à luz, ó Deus, da tua graça, ó Deus, que nós possamos ter um coração grato ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem dado, que o Senhor nos tem feito. Nós oramos, Pai, por aqueles que ainda não chegaram ao conhecimento pleno da salvação. Deus, nós pedimos que o Espírito do Senhor possa lhes abrir o entendimento, Deus, possa dar percepção espiritual para que seus olhos possam ver, ó Deus, as riquezas do Evangelho de Cristo. E assim possam, ó Deus, confiar não somente na obra do Senhor na cruz para a sua salvação. Obrigado por cada vida aqui presente, por cada família que também nos acompanha pela internet, ó Deus. Nós pedimos, Pai, que a tua graça, Senhor, a graça maravilhosa de Jesus, a comunhão e as consolações do teu Espírito e o amor do Senhor, ó Deus, estejam e sejam, ó Deus, com cada um, cada família, com esta igreja, Deus, e com a igreja do Senhor em todo o canto da terra, hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Dito isso, então, nós estamos encerrando com oração silenciosa. Tenham todos aí uma ótima semana, que Deus abençoe.